Turma, boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem, tá certo? A aula de hoje é sobre divisão de polinômio. Eu acho que vocês também podem estar estranhando, né? Porque tem pouquinha coisa. Porque essa divisão de polinômio é um assunto que a gente tem que prestar bastante atenção, porque senão a gente não entende, tá certo? Então, o primeiro exemplo que eu dei ali foi uma divisão de polinômio por monômio. Aqui eu tenho uma divisão de polinômio por polinômio e divisão de polinômio por polinômio, tá certo? Ô professor, e qual é essa grande diferença de divisão de polinômio para monômio e de polinômio para polinômio? A gente vai ver na prática, tá certo? Aqui o que eu tenho que fazer nessa divisão? Eu tenho que dividir 25 para menos 5. 25 dividido para menos 5 vai dar menos 5. Por quê? 25 dividido para 5 é 5. E mais daqui com menos daqui vai dar menos. Certo? Aí agora o que eu tenho que fazer? Dividir as letras. A quarta dividido por A. Aqui eu não vejo, mas tem 1. Então vai dar a terceira. É só fazer 4 menos 1. B a segunda dividido por B a segunda. Então vai dar B elevado a zero. Eu já ensinei a vocês, quando tem um número elevado a zero, a gente não precisa colocar. Não é isso? Aí agora o que eu tenho que fazer? Menos com menos mais, certo? Não é isso? Menos com menos é mais. Mas aqui eu não coloco mais, eu coloco menos. Eu faço o jogo de sinal, mas aqui, quando eu venho tirar a prova, eu venho com o sinal oposto. Se eu fizesse mais com menos, se eu tivesse mais com menos, ia dar menos, aí eu ia colocar aqui mais. É por isso que eu disse que ela é chatinha. 5 vezes 5, 25. A terceira vezes a primeira, porque quando a gente não está fazendo a divisão, exemplo, 10 dividido por 5, a gente diz 2, aí 2 vezes 5, 10. E para chegar a 10 falta nada, aí a gente não faz isso, não é isso? Então é desse mesmo jeito, eu fiz a divisão e agora eu estou fazendo a multiplicação para botar aqui a resposta. 10 é A elevado a 3 vezes A elevado a 1 vai dar A elevado a 4. E aqui não tem nada, mas aqui tem B a segunda, aí B a segunda. Então, esse menos esse já foi. Aí só fica esse para eu dividir. Menos 5 dividido por menos 5 vai dar mais. Menos com menos, mais. 5 dividido por 5, 1. A terceira dividido por A primeira, A segunda. B a terceira dividido por B a segunda, B a primeira. Então eu vou fazer a mesma coisa. Mais com menos dá menos, mas eu coloco aqui mais. 1 vezes 5, 5. A segunda vezes A primeira, A terceira. B a primeira vezes B a segunda, B a terceira. Tá certo? Aí aqui, ó. Se tu tem uma dívida comigo de 5 A terceira, B a terceira, e pagasse, porque aqui é positivo, 5 A terceira, B a terceira, tu não tá devendo mais nada. Tu só vai ficar faltando esse aqui, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Vou invadir um pouquinho aqui, viu? Ó, positivo com negativo, negativo. A segunda dividido por A primeira vai dar A primeira. B a quarta dividido por B a segunda, B a segunda. Menos com menos, mais. Aí eu coloco aqui, menos. 4 vezes 5, 20. Certo? A primeira vezes A primeira, A segunda. B a primeira vezes... Não, B a segunda vezes B a segunda. Vai dar B a quarta. Posso cortar aqui. Olha a minha resposta da divisão. Essa daqui. Por isso eu coloquei pouquinho, que é para a gente entender se passou alguma coisa despercebido e não chegou do lado. Você não viu uma parte, você volta, tá certo? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Já a divisão de polinômio por polinômio, a gente vai seguir essa mesma ideia, só que é um pouquinho mais chata. Eu vou dividir, ó, x a terceira por x. Vai dar x a segunda. Por quê?
3 menos 1 é 2. Aí aqui eu vou fazer ó, menos com menos, desculpa, mais com mais, vai dar mais, mas eu vou colocar aqui menos. X a segunda vezes x a primeira, x a terceira. Ah, professor, e esse 3, o que é que vai fazer? A gente vai ter que fazer a conta com ele também. A gente não dividiu, mas a gente tem que multiplicar o que está aqui embaixo por ele também. Mais com menos vai dar menos, aí eu coloco aqui mais. X a segunda vezes 3 vai dar 3x a segunda. Esse eu posso cortar com esse e sobrou essa aqui para fazer. Ó. Tu tá me devendo 7x a segunda. Me pagasse 3x a segunda, tu ficasse ainda me devendo 4x a segunda. E esse restante aqui, ó, 16x menos 12. Aí agora eu vou esquecer esse de cima e vou fazer esse de baixo. Menos com mais, menos. 4 aqui eu não vejo, mas tem 1. 4 dividido para 1 é 4. X a segunda dividido por x a primeira, dá x a primeira. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Mais com menos com mais, menos. Mas eu coloco aqui mais. 4 vezes 1, 4. X a primeira vezes x a primeira dá x a segunda. Menos com menos dá mais. Eu coloco aqui menos. 4 vezes 3, 12. X a primeira aqui não tem nada. X a primeira. Passo um tracinho, corto esse. Aqui quando eu não vejo é porque tem x a primeira. Não é isso? Aí ó. Tu tem 16x a primeira, mas tu perdesse 12x a primeira. Tu ficasse com, vamos ver, ficasse com 4x a primeira. E ainda ficasse com 12. Aí ficou assim desse jeito. Terminou, professor? Não. Mais com mais, mais. 4 dividido por 1, 4. X a primeira dividido por x a primeira dá x elevado a zero. Quando dá x elevado a zero, eu já ensinei a vocês, não precisa colocar. Qualquer número elevado a zero não precisa colocar. Então, eu vou fazer de novo. Ó. Mais com mais, mais. Aí vem aqui menos. 4 vezes 1, 4. X, eita, aqui não tem nada. E aqui tem x a primeira. A gente repete. Mais com menos dá menos, aí eu coloco aqui mais. 4 vezes 3, 12. Se tu tem 4x, perdesse 4x, ficasse com nada. Se tu tá me devendo 12 e me pagasse 12, ficasse com nada. Aí acabou em zero. Olha a resposta da divisão. Tá aqui. Né, minha gente? É chatinho, não é isso? Concordo com vocês. Mas a gente tem que aprender. Por isso, eu só coloquei um quesito para vocês. Porque a conta, eu quero a conta toda montada. Ah, só me entregou a resposta. Foi porque não viu a explicação. Porque eu estou dizendo que eu quero a conta toda montada, tá certo? Aqui, ó. Eu sei que aqui eu tenho 1, eu sei que aqui eu tenho 1. Mais com mais é mais, né? 1 dividido para 1 é 1. Aqui é x a primeira. X a segunda dividido por x a primeira. É só fazer 2 menos 1. 1 dá x a primeira. Mais com mais, mais. Aí eu coloco menos. 1 vezes 1, 1. X a primeira vezes x a primeira. Dá x a segunda. Aí aqui eu não posso esquecer, ó. Mais com mais dá mais. Aí vem menos. 1 vezes 1, 1. X a primeira aqui não tem nada. Eu repito x a primeira. Aqui eu posso, ó. Já que esse é o oposto desse, eu posso cortar. E aqui, ó, tu tem 3x a primeira e tu tá me devendo ainda 1x a primeira. Se tu tava me devendo 3 e tá me devendo 1, tu tá me devendo 4x a primeira. E ainda esse 2 aqui que eu tenho que colocar. Aí, ó, menos com mais, menos. 4 dividido por 1, 4. X a primeira dividido por x a primeira. É 1 menos 1, 0. Vai ficar x elevado a 0. Eu não preciso colocar. Aí ficou assim. Eu vou fazer menos com mais dá menos, mas eu coloco aqui mais. 4 vezes 1, 4. Eita, aqui não tem nada, mas aqui tem x a primeira. E 4 vezes 1. Vai dar 4 vezes 1, 4. Aí aqui eu corto. Aí ficou só quem?
2 mais 4 vai dar 6. E esse é meu resto, certo? Então, a resposta é esse mais o resto. Que pode restar alguma coisa. Aqui, ó, quando eu fiz 4 vezes 3 deu 12, eu pude cortar. Mas aqui não deu para cortar, porque ó, mais com mais deu, então menos com mais deu menos, aí eu coloco mais. E 4 vezes com 4, aí aqui ficou para somar, deu 6. Já que eu não tenho nenhuma letra, eu não posso dividir mais. Então, o quociente ficou 1x menos 4, mais ainda o 6 de resto. Aí o que é que eu quero que vocês façam? Na página, deixa eu olhar aqui, eu coloquei 81, mas não é 81 não, tá certo? Na página 85, isso é bom para quem só olhou a página e vai fazer a questão. E depois vai me perguntar, aí não viu a explicação. Na página 85, você vai fazer a questão 60, que é só divisão de polinômio por polinômio, tá certo? É só 3 exercíciozinhos para você, letra A, B, C, para você resolver. Qualquer dúvida, deixe no WhatsApp, porque quando eu ver, eu respondo, tá certo? Para vocês. E até a próxima aula.